com a nossa oração inicial, nossa oração íntima. Essa oração íntima que é uma oração, não é uma oração, né, como uma oração decorada, como uma Ave Maria, um Pai Nosso, um Santo Terço, ou a Santa Missa, que são todas muito importantes, claro, mas Santa Teresa nos convida a iniciar um trato de amizade com Jesus por esta oração reflexiva, que é uma oração aonde nós nos dirigimos, na nossa pequenez, na nossa miséria, a Deus. E temos que ter essa consciência de, né, com quem nós falamos e o que é que nós falamos durante todo o tempo. E uma coisa importante também é quem é que se dirige a esse Deus tão grande, né? Reconhecer o nosso lugar diante de Deus para estar fazendo essa oração íntima, né? Nossa pequenez. Nos aproximamos da soberana majestade de Deus, né? Como pequeninas criaturas. Então vamos lá. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, eu gostaria de te suplicar, se for da sua vontade, o Senhor envie sobre nós o teu Santo Espírito. Envie sobre mim, que irei ler as palavras da sua santa querida Santa Teresa d'Ávila, e envie sobre cada um que está aqui nesta sala do Google Meet, participando desta reunião. Gostaria de te suplicar também teu Santo Espírito para aqueles que assistirão esta gravação no YouTube ou em alguma outra rede social. Por favor, Pai Santo, mande sobre nós teu Santo Espírito e abri os ouvidos de nossa alma para ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar pela tua Santa Teresa d'Ávila. Gostaria de te suplicar, São José, Nosso Senhor, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, São João da Cruz, meu anjo da guarda, que consiga de Deus para nós as graças necessárias para esse pequeno momento de oração. Meu Jesus, este momento de oração que nada mais é um encontro contigo, um encontro da pequena criatura com o grande Criador. Senhor Jesus, te suplicamos, vinde em nosso auxílio, crescei em nossa alma, que o Senhor cresça e que a gente diminua, para que dia após dia as pessoas ao nosso redor possam cada vez mais enxergar o Senhor, amar o Senhor, se apaixonar pelo Senhor, Pai Santo. Eu te suplico, pela intercessão de Nossa Senhora, pelas lágrimas dolorosíssimas de tua Mãe Santíssima, meu Senhor Jesus, eu te suplico, pegai em nossas mãos e nos conduzis de morada em morada, de sala em sala, e que o inimigo que guarda cada porta, a porta de cada sala, seja vencido por ti, Jesus. Nos ensine a ser humildes, a humildade que é tão importante neste caminho, é essencial. Eu te suplico, Sua Majestade, nos ensine a ser humildes. Que não permita que nós coloquemos empecilhos à Sua graça. Eu te entrego, Jesus, a minha liberdade. Eu te entrego o meu querer. Me ajude a querer o que o Senhor quer. Me ajude, Jesus,
a me entregar cada dia mais em tuas mãos. Quero te pedir também de coração que o Senhor aumente a minha fé e a fé de cada um que aqui está, para que possamos enxergar as tuas verdades e amá-lo cada dia mais. Te peço mais uma vez, Jesus, aumente a minha fé, a fé da minha família e de cada um que está aqui. Te peço mais uma vez, aumenta a minha fé, a da minha família e a fé de cada um que está aqui. E a fé do mundo inteiro. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar a nossa noite de hoje. Nós iniciaremos hoje com as as terceiras moradas do Castelo Interior. Aconselho a todos que assistam, né, os vídeos do Sr. César, para que eles nos sirvam de base para os nossos estudos. O Sr. César do Movimento da Transfiguração, vocês podem procurar Movimento da Transfiguração no YouTube. Assistam lá os vídeos deles. E vocês vão ter ali uma boa base para os seus estudos. E ali vai ter um resumo muito bem feito de alguém que conhece, né, e que tem experiência com tudo isso que a gente está estudando aqui. O Sr. César do Movimento da Transfiguração, ele que é um especialista, né, nos santos carmelitas. Como a gente pode ver aqui em cima, né, as terceiras moradas, nós temos 2 capítulos, também serão bem rapidinhas. Então vamos lá. Há pouca segurança enquanto se vive neste desterro, ainda mesmo para as almas que chegam a um alto estado. Convém andar com temor. Alguns pontos proveitosos. O número 1. Aos que, pela misericórdia de Deus, venceram os primeiros combates e pela perseverança entraram nas terceiras moradas, que outra coisa diremos senão feliz o homem que teme o Senhor. Aqui eu destaquei aí, né? Marquei quase o parágrafo inteiro, mas destaquei essa parte aí. Ó. Então, para entrar nas terceiras moradas, nós precisamos da misericórdia de Deus, claro, né, do auxílio divino, da graça de Deus. Precisamos vencer os primeiros combates, auxiliados pela graça de Deus, e pela perseverança entrar nas terceiras moradas. Ou seja, aqui, pessoal, é o ponto principal de todas as moradas. É a perseverança. Perseverança no combate ao pecado, na humildade, nesse reconhecimento da nossa pequenez diante de um tão grande Criador. E eu diria o principal, a perseverança na oração reflexiva, né? No movimento da transfiguração, que faz a Lexio Divina, né? E que todos nós somos convidados também a fazer, ou na sua oração íntima, com um livro, ou sem livro, ela pode acontecer sem livro, ou com um livro espiritual. Então, a oração reflexiva, ela é a chave. Ela é a chave. Ela é a porta do castelo. Sem oração íntima, a oração reflexiva, nós nem no castelo estamos. Como nós vimos no estudo anterior, né, nós podemos estar indo à missa todos os dias, sermos bons católicos, nós podemos ser, né, o filho, o irmão do filho pródigo, o irmão que ficou em casa, né, se ele não, às vezes ele está dentro, ali com o pai, mas ele não está dentro de casa ainda. Então, nos falta, né, a oração reflexiva. Ela é necessária para entrarmos nesse castelo. E ela vai nos acompanhar até as últimas moradas.
Sou muito rude nesses assuntos e não foi pequena graça de Sua Majestade fazer-me entender agora, tão oportunamente, o sentido das palavras do Salmo em nossa língua. Com razão, chamaremos a estes bem-aventurados felizes, se não voltam atrás. Percorrem com segurança o caminho de sua salvação, tanto quanto posso entender. Então tá aí, né? Eu também sublinho essa parte. Se não voltam atrás, percorrem com segurança o caminho de sua salvação, tanto quanto posso entender. O segredo tá aí, não voltar atrás, não olhar para trás. Vede, irmãs, como é importante vencer as batalhas precedentes. É certo que o Senhor nunca deixa de premiar a alma, dando-lhe segurança. Disse segurança e disse mal, porque não existe nesta vida. É preciso que me entendais bem. A alma sente segurança se não recua no caminho começado. Não destaquei aqui, mas ela, né, comenta aqui que não existe segurança nessa vida. Então, não existindo segurança nessa vida, né, devemos estar sempre atentos a esta investida do demônio. Grande miséria é viver sempre com inimigos à porta, em contínuo sobressalto, sem poder dormir nem comer desarmado, com receio de que por alguma brecha lhe arrombem a fortaleza. Ó Senhor meu e bem meu, como quereis que deseje vida tão miserável? É impossível que não se queira sair dela, a não ser pela esperança de perdê-la por vosso amor, ou de empregá-la verdadeiramente em vosso serviço, e, sobretudo, pela confiança de estarmos fazendo a vossa vontade. Se é assim, Deus meu, morramos convosco, como disse São Tomé, já que viver sem vós é morrer muitas vezes, ainda mais com estes temores de vos perder para sempre, o que não é impossível. Por isso, filhas, a felicidade que havemos de pedir é a de estarmos em segurança, como os bem-aventurados, junto com tantos temores. Que alegria pode ter quem só se contenta em contentar a Deus? Considerai que esta disposição e outras muito maiores tinham alguns santos que depois caíram em graves pecados. Não sabemos se Deus nos dará a mão como deu a eles, com auxílios particulares para nos levantarmos e fazermos penitência. Aqui ela também chama atenção, né? Estarmos sempre vigilantes para não cairmos, porque muitos santos caíram e Deus, né, estendeu sua mão e os levantou. Mas como é que nós podemos ter a garantia que Deus nos dará a mão após uma queda? Então nos esforcemos ao máximo para não cairmos, porque a gente não sabe, né? A gente não tem essa garantia de que Deus vai estender a mão dele, né, sempre. Até quando ele vai continuar estendendo a mão dele para a gente, né? Então, nos esforçarmos aí com a graça dele, com o auxílio da graça dele, para não cairmos. Asseguro-vos, filhas minhas, estou escrevendo isso com tanto temor que nem sei como o faço. Quando me lembro dessas verdades, o que me acontece muitíssimas vezes, bem sei eu como vivo. Rogai a sua majestade, filhas minhas, que ela viva sempre em mim. Sem isto, que segurança haverá para quem, como eu, gastou tão mal a vida? Não fique sentida sabendo que é assim, como algumas vezes tenho percebido entre vós, quando digo estas coisas. Quereis que eu tenha sido muito santa. Tendes razão. Também eu o quisera. Mas que hei de fazer? Pedi tão grande bem, e só por minha culpa. Não me queixarei de Deus, que sempre me deu auxílios suficientes para realizar os vossos desejos. Não me lembro disso sem lágrimas. Grande confusão para mim é escrever avisos para as que podem me ensinar. Dura obediência tem sido esta.
ela está falando ali no princípio do parágrafo, né, que ela escreve esse texto com grande temor, sabendo que ela pode cair e ela pode se afastar de Deus, né, e não conseguir se aproximar dele mais, né, pela maldade dela, pela pequenez dela, pela miséria dela. Então ela teme muito isso. Como só faço por seu amor, praz ao Senhor que seja de utilidade para vós. Pedi-lhe que perdoe essa miserável atrevida. Bem sabe Sua Majestade que só me apoio em Sua misericórdia. Não podendo deixar de ter sido quem fui, não tenho outro remédio senão o de ser acolhida pela misericórdia de Deus, confiando nos merecimentos de seu filho e da Virgem sua mãe, cujo hábito indignamente trago. E vós, minhas irmãs, que o trazeis também, louvai a Deus por serdes verdadeiramente filhas desta Senhora. Tendo tão boa mãe, não ficareis envergonhadas de ser eu tão ruim. Imitai-a. Considerai a grandeza desta Senhora e a vantagem de tê-la por padroeira. Não bastaram meus pecados, nem o ser quem sou, para deslustrar o mínimo desta sagrada ordem. Eu acho bonito ali em cima, né? Eu marquei ali. Ela está totalmente apoiada e confiando nos merecimentos do filho dela e da Virgem, sua mãe, né? Ela está totalmente apoiada em Deus e quase nada apoiada em si mesma. Quero, porém, dar-vos um conselho, pelo fato de pertencerdes a esta sagrada ordem e de terdes tal mãe, não vos deis por seguras. Muito santo foi Davi, e bem sabeis o que foi Salomão. Não vos fieis na clausura e na penitência em que viveis, nem vos julgueis em segurança por tratar sempre com Deus, exercitando-vos continuamente na oração, afastadas das coisas do mundo, as quais vos aborrecem. Bom é tudo isso, mas torno a dizer, não basta para deixar de temer. Continuai a meditar este versículo, trazendo à memória muitas vezes. Beatus virtui timet dominum. Vamos ver a tradução. Aqui, ó. Feliz o homem que teme o Senhor. Então, né, devemos, né, o conselho da santa, meditar muitas vezes esse versículo, né? Feliz o homem que teme o Senhor. É que ela está falando, não adianta, né, não se sinta tranquilo, né, somente porque a gente está rezando todos os dias, né, e está aqui, ó, continuamente na oração, afastada das coisas do mundo. Então, não quer dizer que você está afastado das coisas do mundo e está com a sua oração, fazendo sua oração todos os dias, que você está livre, né, de cair, né? Nunca se deve sentir seguro enquanto vive nesse mundo. A segurança total é somente no próximo mundo, né? Somente na vida eterna. Não sei o que ia dizendo, apartei-me bastante do assunto. É que quando me lembro de mim, se me quebram as asas, sendo incapaz de dizer coisa boa, quero então deixar disso por enquanto, voltando ao que comecei a dizer-vos a respeito das almas que entram nas terceiras moradas. Não receberam pequena graça do Senhor. Então, vamos lá, pessoal. Das pessoas que entraram nas terceiras moradas. Vamos lá. Não receberam pequena graça do Senhor. Foi muito grande a graça de terem superado as primeiras dificuldades. Creio que há muitas dessas almas no mundo, pela bondade do Senhor. Tem grande desejo. Agora aqui, ó, vou parar um pouquinho aqui. Então vamos lá. Essa parte rosa aí, ó, são as características das pessoas que entraram nas terceiras moradas. Às vezes é bom, né, você tentar identificar ali, né,
em que morada você está, para você poder identificar uma possível dificuldade daquela morada, né, para você talvez colocar um pouco mais os seus esforços ali em certos pontos, né, da sua vida espiritual. Então prestem atenção nessas características das pessoas que estão nas terceiras moradas. As pessoas das terceiras moradas têm grande desejo de não ofender sua majestade. Guardam-se até dos pecados veniais. Gostam de fazer penitência e de ter suas suas horas de recolhimento. Gastam bem o tempo. Exercitam-se em obras de caridade para com o próximo. São corretíssimas em seu falar e vestir e no governo de sua casa, quando a tem. É estado desejável, por certo. Aparentemente, não há motivo para se negar a estas almas o acesso até às últimas moradas. O Senhor não o negará se elas quiserem. E que lindo desejo é este para receber toda sorte de favores divinos. Então vamos lá, deixa eu voltar, né? Tentar destrinchar esse parágrafo aqui, né? Só para que fique claro, para esse é o parágrafo que vai ajudar algumas pessoas a identificar se elas estão nessa morada, né? E quais são, né, as características das pessoas que estão nessa morada. Vamos lá. Essas pessoas, elas têm grande desejo de não ofender sua majestade. Ofender sua majestade vai ser algo muito penoso para essas pessoas. E elas vão sentir um real desejo de não ofender. Essas pessoas aqui, elas irão rezar, elas irão pedir a Deus um auxílio para não ofender ela, não ofender sua majestade. As pessoas aqui, elas estão realmente não preocupadas, como eu diria, eu não quero ofender a Deus, porque senão eu vou para o inferno. Mas aqui os olhos dessas pessoas começam a olhar para Deus e realmente não querer ofendê-lo. Por Ele. Por Ele. Por Deus. Guardam-se até dos pecados veniais. Então as pessoas aqui não estão preocupadas somente em não cair nos pecados mortais, mas aqui já estão se guardando até dos pecados veniais. Gostam de fazer penitências. Olha lá, isso aqui é uma característica. As pessoas aqui gostam de fazer penitência e de ter suas horas de recolhimento. Então as pessoas aqui também vão gostar de ter essas horas de recolhimento. As pessoas que vinham maçante, estava difícil fazer essas horas de recolhimento, estava difícil encontrar tempo para oração, aqui elas vão fazer o contrário. Aqui elas vão começar a se esforçar para encontrar mais tempo de recolhimento, para mais tempo para a sua oração, para o seu momento com Deus. Então, a pessoa aqui, ela vai começar a buscar, né, tempos no seu dia. Deixa eu ver aqui meu horário de almoço. Aqui, será que eu não consigo aqui? Será que eu não consigo ali? E quando ela encontra uma brecha no dia, ou quando ela consegue fazer uma pequena violência num certo parte do seu dia, né? Ali, porque ela já tem ali o horário dela, já tem, sei lá, vamos supor, uns 30 minutos dela, a 1 hora dela, num certo horário. Mas ela começa, ela vai buscar mais tempo, né? Ela tem essa tendência de buscar mais tempo em outras partes do dia e às vezes até abrir umas brechazinhas em outros horários do dia que não vai assim, como é que fala, impactar muito negativamente no dia dela e ela gosta dessas horas de recolhimento, ela se esforça para estar mais tempo junto de sua majestade, mais tempo ali cultivando o trato de amizade. Então essa é uma característica. Se a pessoa não está vivendo isso ou não passou por isso, né, é um sinal de que, muito provavelmente, ela ainda não está nas terceiras moradas. Vamos lá. Gastam bem o tempo. Essa aqui é importante também, pessoal. As pessoas aqui, elas podem se pegar, de repente ela olha para a vida dela assim, não perco tempo mais.
É incrível como eu não perco tempo, como o meu tempo está sendo bem gasto durante todo o dia, né? E ela vê. É o que Santa Teresa está falando aqui, não tem muito que traduzir isso, né? Gastam bem o tempo, é isso. Exercitam-se em obras de caridade para com o próximo. Elas se esforçam em fazer obras de caridade com o próximo, né? Elas se exercitam. Aqui, ó, ela não fala. Como é que eu explico? Aqui ela fala, exercitam. Essa palavra exercitam-se. Ela está fazendo um esforço. Ela está fazendo assim, eu quero fazer uma obra de caridade. Ela se esforça para fazer uma obra de caridade. E ela faz obras de caridade para com o próximo. Para com o próximo. Então aqui está envolvendo a pessoa que reza, está envolvendo você e uma outra pessoa, um próximo. Pode ser qualquer outra pessoa da família ou como é que fala? Uma pessoa da família ou uma pessoa na rua, por exemplo, né? São corretíssimas em seu falar. Ou seja, a pessoa já abandonou os palavrões. Às vezes não vai ser uma coisa assim, a partir de hoje não falo mais palavrão. É algo que, assim, você às vezes não nota essa transição, né? Pode não notar essa transição, você só se pega não falando palavrão mais, ou o palavrão tá te incomodando muito. Então, assim, você já nem se esforça para não falar palavrão, você não se esforça, é aquilo que já te incomoda. Então, você só não fala mais palavrão. Às vezes você vai se perceber, você, não, mas agora que eu tô percebendo, já tem um tempo que eu não falo palavrão. São corretíssimas também no vestir, né? Então a pessoa ela está mais preocupada em se cobrir, né? É uma pessoa mais discreta, né? Veste roupas respeitosas. Tem a palavra certa para isso, mas não estou lembrando. Não usa roupas vulgares, né? E no governo de sua casa, quando a tem. Então, também aí são corretíssimas no governo de sua casa. Eu marquei ali embaixo também. Isso, roupas modestas. Obrigado, Lucimere. Fiz um comentário aqui, ó. Essas palavras de Santa Teresa me lembram o início do namoro. Você não quer ofender o amado, quer estar o tempo todo com ele. Faz o que for preciso para ver o outro feliz. É isso aí, verdade. Você está muito preocupado com o amado, né? Com o que você deve fazer para fazê-lo feliz. Aqui Santa Teresa remete a 3 grandes virtudes que ela retrata do caminho de perfeição: humildade, caridade e mortificação. É isso aí. Então Jesus ele começa a formar na pessoa, né, estas virtudes, né? Começa a formar um coração novo na pessoa. E, e esse é o legal, é que a gente não consegue fazer isso. Aí, como você não consegue dar passos tão grandes, quando você olha para o santo, assim, eu não consigo ser como ele, é que vem a sacada. É porque eu não consigo, é que eu conto somente com Deus. A gente conta com Deus e ele começa a transformar o seu coração. Aqui embaixo, aqui está comentando, né? Ó, aparentemente não há motivo para se negar a estas almas o acesso até às últimas moradas. Aparentemente, essas pessoas, elas, né, não têm motivos, não se vê motivos para se negar acesso às últimas moradas. O Senhor não negará, ou seja, não negará o acesso às últimas moradas, ao salão do rei, se elas quiserem. Olha essa frase. O Senhor não negará se elas quiserem. O desejo da pessoa é que entra de forma como que decisiva para que Deus trabalhe e que essa pessoa progrida. O querer aqui ele é muito importante, porque nós mesmos, nós não conseguimos fazer muita coisa. O que eu consigo fazer? Se eu faço bem a uma pessoa, né, esse bem que eu faço a ela é a graça de Deus agindo em mim,
que faz esse bem a ela? Eu consigo fazer muito pouca coisa. E uma das pouquíssimas coisas que eu consigo fazer, e ainda assim, a gente vê que, querendo ou não, tá a graça de Deus ali também, uma das poucas coisas que eu consigo fazer é desejar. Eu desejo, Jesus, te encontrar lá nas sétimas moradas. Que maravilha seria te encontrar ali, Jesus. E a gente pode pedir, me ajude a querer te encontrar. Ajude a querer mais te encontrar, Jesus. Me ajude a querer mais. Ó Jesus, haverá quem não queira tão grande bem, especialmente se já passou pelos mais trabalhosos? Não, nenhuma de nós. Todas afirmamos querê-lo. Como, porém, é preciso mais que palavras para o Senhor apoderar-se totalmente da alma, não basta dizê-lo, como não bastou àquele jovem, que é o jovem rico, a quem o Senhor perguntou se queria ser perfeito. Trago diante dos olhos desde que comecei a falar dessas moradas, porque, ao pé da letra, somos como ele. Geralmente daí provém as grandes securas na oração, embora haja também outras causas. É que ela deu uma dica aqui, viu, pessoal? É que ela deu uma dica. Aqui, ó. Não basta dizer que você quer. Assim como não bastou ao jovem rico simplesmente dizer que queria ser perfeito. Precisou de um ato concreto. O ato concreto do jovem rico foi: se queres ser perfeito, vende teus bens, dá o dinheiro aos pobres e vem e me siga. Então a gente pode esperar que aqui nós vamos, como o César diz no vídeo dele, né, das terceiras moradas, a porta para as quartas moradas é um acontecimento. É algo, é uma ação. Assim como para o jovem rico seria uma ação, ele teria que fazer algo para ser perfeito, e ser perfeito, né, é ser santo, né? Então, a gente pode esperar aqui nas quartas moradas um acontecimento. A gente vai entrar mais em detalhes na nossa próxima reunião, né, sobre o que é, como entrar nas quartas moradas. Não me refiro a certos sofrimentos interiores verdadeiramente intoleráveis, que têm muitas almas boas, sem nenhuma culpa de sua parte, dos quais sempre as tira o Senhor com grandes proveitos. Nem é minha intenção falar dos que sofrem de melancolia ou outras enfermidades. Acima de tudo, afinal, havendo de respeitar os juízos de Deus, mas tenho para mim que a causa mais ordinária de securas é a que deixei dita. De fato, estas almas compreendem que por nenhuma coisa deste mundo fariam um pecado. Muitas delas nem mesmo um pecado venial com advertência. Elas empregam bem a vida e suas posses, que é como que reafirmando aquilo que ela já tinha começado a falar das características das almas das terceiras moradas. Então eu vou repetir aqui essa parte, depois a gente continua o parágrafo. Ó. De fato, estas almas compreendem, as almas das terceiras moradas, as almas que alcançam as terceiras moradas, elas compreendem que por nenhuma coisa deste mundo fariam um pecado. Muitas, isso aqui, pessoal, olha, cuidado aqui, ó. Elas compreendem, elas têm essa convicção que independente do que pagassem para ela, independente do que acontecesse, elas não fariam um pecado, não cometeriam um pecado. Muitas delas nem mesmo um pecado venial, com advertência. Ou seja, um pecado venial tendo uma advertência, né? Olha, isso é um pecado venial, você vai fazer mesmo? Isso é advertência. Ó, atenção, cuidado. Tem certeza que você vai nessa direção? Isso é pecado. Pecado venial, pequeno. Então essas pessoas, né, estão aí, né, com esta
com esse sinal de alerta, né? Até mesmo com os pecados veniais. Elas empregam bem a vida e suas posses. Empregar bem o seu tempo, né? E as suas posses é aquilo que ela tem, claro. Mas não podem sofrer com paciência que se lhes conserve fechada a porta de entrada ao aposento de nosso rei, pois se consideram suas súditas e realmente o são. Entretanto, lembram-se aqui na terra, embora um soberano tenha numerosos vassalos, nem todos chegam até a Câmara Real. Ali está só comentando que olha lá, mas não podem sofrer com paciência que se lhes conserve fechada a porta de entrada ao aposento de nosso rei. Elas não conseguem sofrer com paciência, né? Esta opção de que a porta da sala do rei está fechada para elas, né, nesse momento. Entrai em vós mesmas, filhas minhas, elevai-vos acima de vossas pequeninas obras, na qualidade de cristãs. Estais obrigadas a tudo isso e a muito mais. Contentai-vos em ser súditas de Deus. Não vá tão longe vossa ambição, de modo que fiqueis sem coisa alguma. Olhai bem os santos, que tiveram entrada na câmara deste rei, e vereis quão longe estamos deles. Não peçais aquilo que não mereceis, tendo ofendido a Deus, nem nos devia passar pelo pensamento a ideia de vir a merecer algum dia a entrada neste aposento real, pois por maiores que fossem os nossos serviços. Ó humildade, humildade, não sei que tentação me dá aqui. Não posso deixar de crer que falte um pouco desta virtude a quem dá tanta importância às securas espirituais. Voltemos agora a estas almas tão corretas. Vejamos o que fazem por Deus e logo veremos como não temos razão de queixa. Sim. Porque se voltamos as costas à sua majestade e nos afastamos tristes à semelhança do mancebo do evangelho, do jovem rico, quando ele nos declara o que havemos de fazer para ser perfeitos, dizei-me que quereis que eu faça, sua majestade, se há de dar o prêmio na proporção do amor que lhe temos. E este amor, filhas, não há de ser fabricado em nossa imaginação, mas provado por obras. Não penseis que o Senhor tenha necessidade de nossas obras. Ele só quer a determinação de nossa vontade. Então é isso aqui, pessoal, olha esse finalzinho, ó. Ele só quer a determinação da nossa vontade. Então a gente está crescendo essa vontade, né, de amar a Deus, de nos unirmos a Ele, né, de que Ele cresça em nós, que nós, né, estamos cada vez menores. E aqui, ó, ele só quer a determinação. Deixa eu ver, tudo bem, eu estou vendo a sua vontade, mas deixa eu ver a determinação dessa sua vontade. Olha, ó, a parte rosa ali, ó. E este amor, filhas, não há de ser fabricado em nossa imaginação. Não é um amor só de imaginação, de sentimentos, de arrepios, mas provado por obras. Ou seja, aqui vai ter que ter a ação. Aqui nós vamos... Ele será provado por obras. Deus aqui vai te fazer um convite. Aqui vai ter uma porta, uma passagem, uma ação, né? Você terá que provar por obras que você merece entrar nas quartas moradas, vamos assim dizer, né? As quartas moradas é onde que vai iniciar a parte sobrenatural. Vai começar aqui influências sobrenaturais. Não sobrenaturais no sentido de, né, Nossa Senhora vai aparecer para você, ou Deus vai aparecer e vai começar a falar, né, uma voz audível, não é isso.
Vocês vão perceber que aqui Deus vai começar a falar, né, de uma forma diferente, a conduzir de uma forma diferente. O senhor César fala, né, no vídeo dele, até as terceiras moradas é uma subida linear, que você trabalha, você se esforça, você persevera, né, nessa caminhada e você vai subindo, você vai progredindo. Você chega nas terceiras moradas de forma, né, uma forma linear, com perseverança. Só que é como se fosse uma escalada, né, subindo uma montanha. De repente, as quatro moradas é como se fosse um paredão, 90 graus. Você chega num paredão, agora as ferramentas que você vai usar para subir esse paredão são diferentes das ferramentas que você usava aqui para subir esse morro, né? Subir na montanha ali, agora é um paredão de 90 graus. As ferramentas são diferentes. Que trazemos o hábito da ordem, por sua livre escolha, e deixamos pelo Senhor todas as coisas do mundo, assim como nossos haveres, ainda que não sejam mais que as redes de São Pedro, pois quem dá tudo a quem tem, sempre julga dar muito. Boa disposição é esta para quem persevera e não torna a meter-se no meio das salandirras das primeiras peças, nem mesmo pelo desejo. Continuando firmes nesta desnudez e despojamento de tudo, não há dúvida, alcançará o que pretende. Mas há de ser com a condição, e guardai bem este meu aviso, de se considerar servo inútil, como disse São Paulo, o Cristo. Nosso Senhor não tem obrigação de retribuir semelhantes favores, pelo contrário, quem recebe mais fica mais endividado. Vou ler esse parágrafo, que ele está todo importante, pessoal. Vou reler ele. Continuando firmes nessa desnudez e despojamento de tudo, não há dúvida, alcançará o que pretende. Vai despojando das suas vontades, dos seus desejos, né, de você mesmo, e você alcançará o que pretende. Mas há de ser com a condição, ou seja, há uma condição. E ela deixa bem frisado, e guardai bem este meu aviso, de se considerar servo inútil, como disse São Paulo ou Cristo. Eu posso abrir aqui. Vou clicar do lado de cá. Número 5, Lucas 17. Eu não sei o que está lá. Não sei se foi Lucas ou Cristo que falou também. Mas ela já citou. Perdão, se foi São Paulo ou se foi Cristo. Se alguém souber e quiser colocar aqui. Nosso Senhor não tem obrigação de retribuir semelhantes favores. Então, pessoal, tudo que Deus, tudo que você faz aqui, todo esse seu esforço, toda a sua batalha aqui, nosso Senhor não tem obrigação de retribuir semelhantes favores. Você tem que se colocar como literalmente um servo inútil, um imprestável, um impotente nas mãos de Deus. Impotente no sentido de você não consegue nada sem a graça dele. Então, se você consegue fazer algo, se você dá alguns passos, faz algumas atitudes virtuosas ali, temos que ter a atenção, temos que prestar atenção. Nós nunca iremos cobrar algo de Deus. Olha, eu fiz isso, agora você tem que me dar aquilo ali. Olha, eu estou fazendo isso aqui, então agora eu tenho que passar para as terceiras moradas. Tem que passar para as quartas, tá vendo? Eu estou cumprindo aqui. Nós não temos direito de cobrar nada de Deus. Mais uma vez, nosso Senhor não tem obrigação de retribuir semelhantes favores. Pelo contrário, quem recebe mais, ou seja, se você recebe essa graça, você recebeu-lhe graças, né, de estar mais virtuoso, mais bonzinho, e caminhando ali nas moradas, você vai ficar mais endividado com Deus, que Deus, você já deve muito a Deus, porque Deus morreu por nós, Deus derramou seu sangue por nós, Deus se entregou, né, na cruz por nós,
e nós já devemos muito a Ele. Então, se vem qualquer coisa a mais, a gente vai ficar mais endividado e devê-lo mais. Deixa eu ver aqui o que vocês comentaram aqui. O Senhor coloca situações em nossas vidas para a caridade, como, por exemplo, nossos irmãos de rua que encontramos no dia pedindo ajuda, ou alguém que nos relata alguma dificuldade material, ou vem ah, até nós através de outras pessoas, oportunidades para atingirmos a quarta morada. É isso, pessoal, a gente tem que amar essas pessoas. É uma dos passos. Acho que está em Lucas, sim. Mas eu não sei se foi Cristo ou se foi. Acho que foi Cristo, então, né? Eu não sei. Se foi Cristo ou se foi Paulo que falou. Alguém encontrar, pode mencionar. Então hoje a gente vai terminar o capítulo 1, né? E próxima reunião a gente termina o capítulo 2. Que podemos fazer por um Deus tão generoso que morreu por nós? Prestem atenção, hein? Uhum. Que podemos fazer por um Deus tão generoso que morreu por nós, criou-nos e conservou-nos a existência? Por muito que façamos no seu serviço, podemos julgar-nos venturosos, ir amortizando, ir pagando um pouco do que lhe devemos, por nos ter ele servido como fez. De má vontade emprego esta palavra, servir. Mas assim foi. Ele nos fez outra coisa durante todo o tempo em que viveu no mundo. E ainda lhe havemos de pedir novos favores e consolações? Ponderai muito, filhas, algumas coisas que aqui vão assinaladas, embora com desalinho. Não sei me exprimir melhor. O Senhor vos fará entendê-las, para que das securas tireis humildade e não inquietação, como pretende o demônio. Então vamos lá, pessoal, vou repetir isso aqui, apesar de não estar marcado aqui, isso aqui é importante. O Senhor vos fará entendê-las, para que das securas tireis humildade. Ou seja, Deus aqui, ele te seca nos seus momentos de oração, ele vai ter momentos de oração bem secos para tirar daí humildade de você, para que você fique mais humilde. Né? E que ele vai te provando com estas securas e vai batendo no seu coração. Né? Ele vai purificando o seu coração para que você fique mais humilde. E não inquietação. Ele quer tirar a humildade dele, não quer tirar a inquietação. Por quê? Porque você vai ver, assim, eu acho que vai acontecer com vocês, que vai ter dias, momentos de oração, que vocês vão estar secos, vai ser um momento árido, às vezes vai ser uma semana árida, às vezes vai ser um mês árido. E você vai começar a ficar inquieto. E sabe quem é que quer a inquietação? É o demônio. O demônio, ele quer tirar a sua paz. Isso aqui é algo assim que eu acho que muito facilmente pode acontecer com cada um que está escutando esse vídeo. Vai passar por momentos, né, de secura na oração, de aridez na oração. Às vezes não vai ser só um dia, às vezes não vai ser só uma semana, às vezes vai ser mais tempo. E o demônio, Deus quer extrair daí humildade, e o demônio quer extrair daí inquietação. Ele quer tirar a sua paz. Então, é bom você saber isso aqui, porque se acontecer, você já sabe. Se você estiver perdendo a paz, né, fiquem espertos aí que o demônio ele pode estar envolvido. Ponderai muito, perdão. E crede-me, ainda que Deus jamais desse consolações às almas deveras humildes, daria paz e conformidade, com que andariam mais contentes do que outras com regalos, com presentes, com graças. Muitas vezes, como tereis lido, Sua Majestade reparte as consolações com os mais fracos. Somos mais amigos de prazeres que de cruzes. Por isso, os fracos não trocariam suas consolações pelos valores dos que se vêm à volta com securas. Prova-nos, Senhor, que sabes as verdades a fim
de que nos conheçamos. Hoje a gente sempre pede a Deus para mostrar a gente o caminho e ele mostra mesmo, né? Não tem jeito não. Só não enxerga quem não quer ver. Eu comecei a seguir uma página de uma menina católica e ela fala sobre viver, as mulheres se vestirem de forma modesta, né? E aí, desde então, eu passei a me policiar mais, assim, né? Melhorar mesmo o jeito que eu Uhum. estava. Tipo, agora eu comecei para academia, então, né, olhando sempre esses detalhes. E aí, hoje, na hora que eu tava voltando da missa de manhã, eu tava assim, ai, gente, será que precisa disso tudo mesmo? Sabe? Porque tipo, tava me deixando um pouco sufocada, assim. Aí eu tô assim, gente, será que precisa disso tudo mesmo? E tá. Aí vem, ó, tá, chinelada. Vestir de forma modesta, né? E aí eu comecei, antes mesmo, né, de você falar, e hoje durante ontem, quer dizer, eu tava olhando meu guarda-roupa e tirando algumas coisas e tal, que eu vi que não era legal, né, de vestir, pra mudar mesmo o estilo. E aí, enfim, você foi confirmou aí hoje pra mim que é o caminho mesmo, né, assim, procurar a modéstia, enfim. Isso é muito legal. Igual a Tamires comentou, né? Ela viu uma página onde uma pessoa falava de, né, que a mulher, né, o homem deve vestir de forma modesta, né? Se cobrir, né? Se preservar, se guardar. E, e ela se sentiu, né? Sentiu tocada. Provavelmente já existia uma voz dentro dela falando isso há algum tempo. E agora alguém de fora falou, ressoou, entrou em ressonância com a voz que estava dentro dela e aquilo encaixou como sendo para ela. E ela sentiu essa vontade de viver isso. O que a gente falava lá nas segundas moradas? O que a gente falava? Que Deus agora, ele começa a falar, ele começa a intervir na vida das pessoas, só que ele não fala de forma direta, ele fala de forma indireta, por livros, palestras, na sua oração, no Instagram, onde for. Isso começa a acontecer mais vezes nas segundas moradas. Então, Deus vai, fala, mas falou pelo Instagram, falou por uma página. Olha, Tamires, olha, eu quero que agora você se vista melhor. Quero que você se cubra mais, se guarde mais. E ela escutou essa voz. Ela sentiu que era para ela. Então Deus começa aqui a falar de forma indireta. Deus ainda não fala de forma direta, ele não vai falar para você de forma direta, né? Ele vai usar meios para falar com você. Isso é muito legal. Isso aí é ver né, o que a gente está aprendendo na prática, né? Pode falar, Lucimere. Boa noite. Eu Boa louvo a Deus noite. pelo Padre Oscar, né? Daqui, comunidade Gospel Uhum. Mira, né? Eu sou de Belo Horizonte. Então, assim, o Padre Oscar, ele até vende as saias lá na comunidade, né? E faz algum tempo, assim, posso dizer que já tem um ano que eu já troquei minhas calças por saias, né? E eu sou ministra na minha paróquia, e até foi festa do padroeiro esse final de semana aqui, e por enquanto só eu de saia, né? De ministra, mas se Deus quiser, o restante vai, né? Porque as pessoas olham a gente, observam a gente, né? E que a gente possa se vestir modesta como Maria. E minha mãe sempre me ensinou uma oração que fala assim: vestir com modéstia, com todo pudor, olhar como veste a mãe do Senhor, né? Então, assim, eu louvo a Deus por isso, pelo Padre Oscar na nossa vida aqui, porque ele coloca muito essa questão, né? De saia modesta. E o Padre Paulo Ricardo mesmo fala, né? Que é lindo uma mulher de saia, né? Eu já vi. É só isso que eu queria colocar. O Padre Paulo ele tem eu sei que ele tem um vídeo chamado O Piedoso Uso do Véu, né? E eu sei que ele gosta, ele defende muito a saia também. E eu acho muito bonito. Eu não sei se eu estou puxando sardinha, mas eu acho muito bonito. Então, assim, né? Eu vou te ser sincero que eu não entendo muito bem ainda, né? Eu já ouvi algumas pequenas pinceladas que me convenceram, né? Do uso da saia para mulher.
Mas assim, mas eu respeito totalmente, e eu não entendo muito bem, assim, para falar a respeito, né? Quem sabe um dia, né? Possa até alguém aí, até você mesmo, Lucimere, encontrar um bom conteúdo falando sobre o uso piedoso da saia também, né? E postar pra gente lá no grupo, lá no grupo mesmo, pra gente ir crescendo junto nesse aprendizado aí, né? Da modéstia pela saia. É saia longa, né, o Lucimere, não é somente saia, né? Você tocou num assunto muito interessante aí, esse tempo de secura que às vezes acontece na vida da gente, a vida espiritual da gente, né? E esse tempo de secura, às vezes nós achamos que perdemos a graça santificante, né? E, no entanto, não é isso, né? E nos incomodamos, pensamos que é necessidade de uma confissão, né? Mas às vezes não é o caso de ter que confessar. Essa secura é uma coisa que, né, pode acontecer, né? E Satanás também, ele está em cima dessa situação quando essa secura vem, né, para nós. Então a gente deve viver esse momento com tranquilidade, com confiança em Deus, né, com amor a Deus. Deus não nos vai abandonar se a gente procurar viver, né, coerente, né, um cristianismo coerente, né? Então, o padre Paulo Ricardo nos salientou dessa situação. Foi até interessante, importante a gente ter escutado ele falar isso, você também falou, porque esse tempo de secura, às vezes acontece com a gente, e a gente fica preocupado, né? Mas não é o caso. Deus é maravilhoso, então ele ajuda a gente que procura esforçar para viver segundo a vontade dele, viver o evangelho, né, com prontidão. Então é isso. Você colocou bem isso aí. Essa secura, eu acho que ela é sempre um assunto, né, que vai, como é que fala? Sempre um assunto relevante, porque é algo que incomoda. Nós todos somos amigos dos prazeres, como diz Santa Teresa d'Ávila. Nós somos amigos dos prazeres, nós queremos prazer, isso é bom, né? A gente gosta dos prazeres. Mas a secura, ela vai vir. Ela vai chegar e nós temos que conviver com ela. Por incrível que pareça, ela é algo muito bom. Ela é vamos assim dizer, um tempo de amadurecimento na fé, na nossa fé. Né? Imagina, né, como Santa Teresa diz, imagina se nós só tivéssemos prazeres na oração, né, é como uma casa construída na areia, né? Só tem, eu dei alguns exemplos também de um filho, né, que é criado com, só recebe coisa boa, coisa gostosa, só bala, chocolate, né? Esse filho, ele pode crescer um filho mole, né? Ao invés de ser um filho robusto, firme, né, um filho viril, seja ele homem ou mulher, a pessoa cresce mais forte. E a imitação de Cristo, se eu não me engano também, fala da importância da aridez, do tempo de aridez. Eu aqui posso estar enganado, mas se eu não me engano é a imitação mesmo que fala, né, o quão é fértil o tempo da aridez. O quão é fértil, né? Uma pessoa, uma pessoa muito sábia comentou comigo, né? Eu estava querendo tomar uma decisão grande, e ela falou assim, olha, não tome essas decisões no tempo, né, das consolações. Esse tipo de decisão, né, é importante ser tomadas no tempo da aridez. A aridez, ela é muito fértil. A aridez, ela é como se fosse o deserto, onde tudo se silencia, né, tudo se silencia. Quando vem uma voz, essa voz é de Deus. A Verônica comentou aí, né? A saia pela não masculinização da mulher. É isso aí. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. E que nossa Santa Teresa d'Ávila rogue por nós e nos ajude a perseverar na nossa oração reflexiva diária.
Salve Maria e que viva Cristo Rei.